Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nosso muito obrigado por todos aqueles que estão apoiando o canal, que têm curtido o vídeo. O número de inscritos do nosso canal tem crescido, o que tem demonstrado que o nosso material tem agradado aí um público, claro que um público diferenciado, porque como vocês veem aí no YouTube, os vídeos geralmente têm 5, 6, 10 minutos e os nossos vídeos tendem a ser um pouco mais aprofundados, tendem a apresentar aí 40, 50 e quase uma hora. A gente tenta não ultrapassar uma hora, Então, nosso muito obrigado mesmo, pessoal. E se você não é inscrito no canal e chegou até aqui, se inscreva no canal para receber aí os avisos dos próximos vídeos. E também, se você curtir todas as reflexões que nós trazemos aqui, dê um joinha, que isso ajuda o YouTube a promover a sugestão do nosso vídeo para que outras pessoas possam entrar em contato com este material. E agradecendo também os comentários que vocês têm feito, nós tentamos ler a todos e responder a todos. Nós trazemos aqui o comentário da nossa amiga Edilza Nascimento, que comentou o nosso vídeo, nosso 5º vídeo, ok? Nós vamos trazer aqui alguns comentários, algumas falas sobre esse comentário, que a gente achou importante trazer aqui, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Ela diz o seguinte: a ênfase deve ser a mensagem pregada por Wagner e Jones e não suas atitudes ao deixar a igreja. Ellen White fala que a mensagem deles foi uma mensagem que, se tivesse sido abraçada pelo povo, Jesus teria voltado. Vou iniciar a leitura do livro 1888, mas não o do Knight, que não tenho, e sim uma tradução feita pelo irmão Silverino para o português. Assim que adquiri o do Knight, leio também, mas assisti uma série de palestras sobre o 1888 no YouTube, que são muito boas. E aí, Alexandre? Vamos lá. Primeiro, um abraço para a Edilza. Muito obrigado pela sua participação, você é muito bem-vinda. E nós gostamos muito quando o pessoal de casa dá os apartes no vídeo, faz os comentários, porque esses comentários nos enriquecem também, ajudam a gente a pesquisar mais para responder. E é sempre muito bom esse contato, vocês ajudam a construir o canal junto conosco. Sobre a conferência de 88 em Minneapolis. Gente, é um ponto espinhoso. Primeiro, por que eu selecionei o texto do Knight? O texto do Knight, primeiro, ele não é uma unanimidade. Existem pessoas que discordam do Knight. Mas o Knight, ele é uma das maiores autoridades em história da Igreja Adventista. Ele é um cara muito afinado com aquilo que a Igreja fala, muito estudioso do Espírito de Profecia, e, pasme, ele não tem uma abordagem do Espírito de Profecia convencional. Ele tem uma abordagem muito mais acadêmica, com muito mais rigor técnico do estudo do Espírito de Profecia também. Então, gosto muito do Knight, por isso selecionei o texto dele. Mas existem muitos outros textos que tratam de 88. É importante a gente saber que nenhum conhecimento é neutro. Nenhum livro é neutro. O conhecimento que nós produzimos aqui no canal não é neutro. Todo conhecimento ele é feito com uma intencionalidade. E qual é o problema de muitos, não sei se é o caso, mas de muitos textos sobre 88? Por 88 ser um ponto muito complicado, muito polêmico da história da igreja. É uma conferência geral de uma igreja jovem com muitas disputas, e não se sabia por muito tempo exatamente o que estava em disputa ali. Então, a conferência de 88 ela serviu como receptáculo de várias doutrinas dissidentes muito complicadas. Então, algumas pessoas que rejeitam a divindade do Espírito Santo ou a divindade de Cristo falam que essa era a mensagem de 88. Alguns que pregam a carne santa e a ideia de uma glorificação em vida aqui nessa terra, durante a nossa vida, durante a nossa jornada aqui, e a harmonia total com a lei, pregam que essa era a mensagem de 88. Algumas pessoas que questionam a natureza divina de Cristo, pregam essa como a mensagem de 88. Então, a mensagem de 88 ela serviu para muitas pessoas dizerem que a mensagem de 88 era essa, mas na verdade era a mensagem delas. Esses conhecimentos, esses livros produzidos sobre o ano de 88, não são neutros. É importante quando a gente vai ler um livro, a gente entender qual é a intencionalidade do autor. O Knight ele tem uma intencionalidade clara. A intencionalidade do Knight é preservar a instituição, combater ideias dissidentes e apresentar ou tentar entender qual era o cerne, o ponto central da mensagem de 88. Para o Knight é justificação pela fé. Ele vai daí para os textos da época, para os autores da época e para a mensagem que Ellen White escreve naquele período. Não mensagem do Espírito de Profecia, mas cartas escritas por Ellen White aconselhando os membros daquele período. Tomar cuidado também
para não jogar tudo aquilo que Ellen White escreveu no mesmo nível de inspiração. Né? A receita de bolo de Ellen White era inspirada, não era inspirada? Mas não vamos entrar agora no ponto do espírito de profecia, senão a gente abre outra polêmica. Existem então várias pessoas que vão usar o argumento de em 88 era isso, em 88 era aquilo, na verdade para corroborar as suas teses. Por isso tomar cuidado com a intencionalidade do texto. Nós aqui temos uma intencionalidade também, e ela deve ficar clara. Nossa intencionalidade é produzir uma perspectiva teológica fundamentada na Bíblia e livre da instituição. É até por isso que a gente não aceita a gente nem pede que pastores venham falar conosco, porque nós queremos liberdade para conseguir analisar a Bíblia sem precisar nos ater àquilo que a igreja fala, ou determinado curso de teologia, ou determinado pastor fala. Para que a gente tenha mais liberdade, mais autonomia de pensamento. E se a gente cometer algum equívoco, é nosso. A responsabilidade é só nossa. Não respinga na instituição, não respinga na igreja, não respinga em pastor nenhum. Muita gente vai agora olhar para 88 e falar: a chuva serôdia estava para cair. Jesus já teria vindo se a gente tivesse aceito essa mensagem de 88, que é a mensagem que eu quero dizer que é. Qual que é o problema com isso? Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Nossa perspectiva, minha perspectiva, Alexandre, em particular, é: Deus já sabe a data da vinda de Cristo. O próprio Jesus falou: a data ninguém sabe, senão o Pai. Então não existe nada que eu faça para alterar a data da volta de Jesus. Eu devo pregar, sim. Ah, mas a Bíblia fala, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Sim, a Bíblia fala, será pregado, com Alexandre ou sem Alexandre. Independente de mim, Jesus vai pregar, o evangelho vai ser pregado, Jesus vai voltar. Então, por que pregar? Qual é o sentido de pregar? Eu prego para que eu esteja preparado quando Jesus voltar, e eu prego para que esse meu irmão que eu amo seja salvo também. É nesse sentido, não no sentido de abreviar a volta literal, a data cronológica da vinda de Cristo. Entende? É nesse sentido. Por fim, nós não estamos aqui crucificando o Wagner e Jones. Nos vídeos anteriores a gente apoiou muita coisa daquilo que eles disseram. Mas a gente não pode também isentar de erro. Nem ele, nem Ellen White, nem Smith, nem Butler. Nenhum deles. Todos eles têm equívocos, têm erros. Perfeitos. Não são isentos de falha, não são isentos de erro. Butler, e a Bíblia traz Pedro com falhas. Butler errou, Smith errou e Jones e Wagner erraram muito feio. Quando eles saem da igreja, eles cometem erros muito grandes. Isso não desqualifica coisas úteis que eles falaram em 88. E o texto do Knight ajuda a gente a pesar o que eles falaram de útil e o que eles falaram depois de erro também. É nesse sentido, mas muito obrigado pela tua participação. Continue participando, porque a participação de vocês aí de casa só enriquece o canal. Muito obrigado. Sim, obrigado, Edilson, mais uma vez, pelo comentário. E você viu que o seu comentário foi muito bem-vindo aqui. Bom, então vamos agora adentrar ao tema da lição dessa semana, que é a 7ª lição, o caminho para a fé. E perceba que não é o caminho para a salvação, é o caminho para a fé. Bom, se nós tomarmos lá o texto de Romanos 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, um caminho para a fé, nesse caminho existe uma coisa muito importante chamada palavra. Porém, até alguns perguntam qual que é a versão da Bíblia que o Ricardo usa, qual é a melhor tradução, qual a melhor versão de Bíblia. E aí vem a pergunta: Ricardo, essa palavra, nós podemos ter segurança de que essa palavra aqui, a palavra de Deus, essa palavra que nós consideramos a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é uma palavra inspirada? Isso. Bom, vamos trabalhar o logos, a expressão grega. Primeiro, rapidamente, o logos no sentido de algo vivo, de um sujeito. João fala, no princípio do verbo, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio era o logos. Por que ele faz isso? Ele fala que associa a palavra ao Messias, por quê? Querendo dizer que ele é um agente criador. Ele é o Logos. Lá no Bereshit, lá no Gênesis, vai Omer Elohim, Yehi Or, vai Rior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Inclusive tem um autor chamado Gregório Robles, que ele fala que ele não é teólogo, ele fala que o objeto do direito é a palavra, porque existiam outros tentando definir qual seria o objeto do direito. Kelsen disse que era a norma, sociólogos diziam que era o fato, filósofos diziam que era o valor, e ele dizia que era a palavra e usava esse argumento do Gênesis para dar ênfase àquilo que ele falava. Não, o objeto do direito é a palavra. E na Bíblia, a palavra tem esse primeiro sentido como algo vivo. Como que isso nos fortalece na fé? Quando você olha para a produção desse agente criador,
Quando você olha para a natureza, você tem acesso a uma palavra que produz essa fé. Aqueles que não tiveram acesso à Bíblia escrita, eles têm a palavra viva na natureza, o Evangelho na natureza. Eles veem o Logos enquanto o agente criador. Agora nós temos, além da natureza, nós temos essa Bíblia escrita. Perguntam muito sobre essa minha tradução. Não recomendo essa tradução aqui, essa tradução que eu tenho, Bíblia Judaica Completa. Não recomendo por N motivos, não vou dizer quais são. Mas eu vou explicar um pouquinho agora o Logos sob o ponto de vista... o Logos sobre o segundo ponto de vista, que é o ponto de vista ou a palavra ouvida pela primeira vez, ou o texto escrito. É um dos significados do Logos. Como que essa Bíblia chega a nós? Vamos para o primeiro Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Foi escrito em hebraico. O texto massurético é a base. O texto original só tinha consoantes, não tinha sinais vocálicos, como no português a gente tem o a, e, u. Eles não tinham, era só consonantes, era só como se fosse C, D, e os massuretas colocaram sinais vocálicos. Então alguma coisa pode ter entrado ali de diferente nesses sinais vocálicos depois que os massuretas, eles tinham uma tendência, obviamente, à religião deles. Alguma coisa diferente, alguma interpretação dele, algum viés dele. Alguma coisa podia entrar, mas é pouca coisa, né? Muito pouca coisa. No Velho Testamento é um pouquinho mais seguro do que o Novo. Agora o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? O Velho Testamento teve alguma parte que foi escrita em aramaico também, mas não tem grandes complicadores. Foi escrito em grego. Como chega até nós? A gente tem o costume de pensar que não, tem um texto original guardado em algum canto. Gente, não tem. Não tem como. Não tem texto original. Mas tudo bem, isso descaracteriza, traz algum problema à credibilidade da Bíblia? Não. As traduções que existem da Bíblia, o número de traduções que existe da Bíblia é infinitamente maior a qualquer outro livro escrito. Qualquer outro livro escrito, o número de traduções, são as traduções que trazem segurança e credibilidade ao texto escrito. Então o autógrafo, que é aquilo que é dito como texto original, não tem mais. Mas nós temos um volume muito grande de traduções. Mas qual que é a questão das traduções? Existem aqueles que são apegados ao texto mais antigo e dizem que o texto mais antigo é o texto mais confiável, e outros dizem que não, o melhor é quando se tem maior número de cópias dizendo a mesma coisa, que se chama texto majoritário. O texto majoritário, às vezes, como eles dizem assim, o texto majoritário está mais distante do original, então ele tem menos credibilidade. Mas outros dizem o seguinte, não, o texto majoritário, o fato dele estar mais distante ao original traz credibilidade, por quê? Se tem um maior número de cópias, significa que foi o mais utilizado. Aquele mais próximo do autógrafo pode conter um erro, a pessoa pegou aquele texto, guardou lá num vaso, porque estava errado, e veio a nós até hoje. Por isso que ele chegou a nós até hoje. Porque o que acontece com a Bíblia? Quando você usa muito amarela, e o que acontecia com os pergaminhos? Se perdiam, se desgastavam. Então tem esses dois pensamentos. A gente tem cópias, né? Cópias, a gente tem o texto receptus, que é o texto mais utilizado, a gente tem texto recebido, a gente tem texto crítico, a gente tem vários tipos de textos, né, que utilizam essas traduções. O texto receptus é um texto mais integral, não precisa ser muito montado. Agora, um texto crítico, ele foi montado, pega um fragmento de uma tradução aqui, um fragmento de uma tradução ali, e vai montando. Isso pode trazer... uma certa crítica, né? Isso pode trazer algumas críticas, porque às vezes a pessoa monta ao seu bel prazer, pegando aquelas cópias parciais que existem e tenta definir alguma coisa com base no seu critério. Bom, a vantagem do texto receptus é que ela é uma tradução que veio praticamente inteira. Então, não há necessidade de se juntar fragmentos e criar textos. Alguns outros códecs, alguns eles fazem isso. Então eles montam um pedaço de Gálatas, um pedaço com um outro pedaço que foi achado em um outro lugar de Gálatas também, e vai juntando textos que eles acham que é mais próximo do original. Então, nessa junção, às vezes pode se perder alguma coisa. E também pode, no texto receptus, pode ter algum erro de tradução nele, mesmo que ele seja inteiro, pode também ter algum erro de tradução. Agora tem um outro fator também, que são as técnicas de tradução. Tem equivalência formal e tem equivalência dinâmica. Então, por exemplo, você pega um texto desse, você pode aplicar a técnica de equivalência formal. O que é a técnica de equivalência formal? Você pega uma dessas cópias
E na técnica de equivalência formal você traduz palavra por palavra. Quando você traduz palavra por palavra, o que você pode perder nessa tradução de palavra por palavra? Expressões idiomáticas. Isso. Exemplo de uma expressão idiomática, esquentar a cabeça. Se você utiliza a técnica de equivalência formal, vai estar escrito lá esquentar a cabeça. Mas quem lê o texto, vamos dizer, 1000 anos, 100 anos, 200 anos depois, não sabe que isso esquenta a cabeça é uma expressão idiomática, uma preocupação. E vai achar que a pessoa está colocando a cabeça na chapa quente. Né? Exatamente, uma coisa assim. Ou a equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica se preocupa mais com essas expressões idiomáticas. Então ele vai tentar, vai fazer a tradução não palavra por palavra e vai buscar o sentido na cultura. E também pode acontecer, nessa busca, ele introduzir uma coisinha dele, um detalhezinho dele. Então tem aí, também, há problemas nas duas técnicas, né, que podem distorcer o real sentido do texto. Então o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, vamos lá. Primeiro, King James. King James usa o texto receptus, é um texto inteirão, enxutão, tudo bem. Não vai buscar muito em outros textos mais antigos, no texto majoritário, por exemplo, que vai buscar aquilo que é mais comum. Não, ele baseia no texto receptus, que é um texto inteiro. Né? Um texto inteiro não foi montado, não foi construído, como por exemplo o texto majoritário. Mas ela usa a equivalência formal. Equivalência formal é o quê? Palavra por palavra. Você quer buscar a expressão idiomática? Se vire. Vai buscar a expressão por sua conta. Época, né? Vai estudar a cultura por sua conta. Eu prefiro. Mas saiba que é assim. É importante a gente saber. Agora, Almeida também usa os teus receptos e também usa a equivalência formal. Tem alguma diferença das idades das Almeidas? As mais antigas tem algumas pequenas diferenças? Tudo bem. Mas vamos lá. King James e Almeida, texto recepto e equivalência formal. Ok. Aí você tem a NVI. A nova versão internacional, ela é ali um meio termo, ali, sabe? Equivalência formal e equivalência dinâmica. Ora ela trabalha com equivalência formal, ora com equivalência dinâmica, fica meio ao bel prazer aí. E a gente tem as Viva, Bíblia Viva, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia não sei lá o quê. Esse daí é equivalência dinâmica o tempo inteiro. E aí tem aquela dosezinha da interpretação, né? Que o cara vai... por conta dele, né? Existe aquela frase italiana, il traduttore e il traditore, né? O tradutor é um traidor. Muitas vezes nesse pitaquinho que ele coloca, ele pode distorcer alguma coisa. De acordo com o viés dele. Né? De acordo com o viés dele. E tem o texto massorético, né? O texto massorético do Velho Testamento, o Códice Leningrado, que muitos utilizam o Códice Leningrado no Velho Testamento, para o Velho Testamento. O Códice Leningrado é muito bom, mas tem aquela pitadinha massorética também, muitas vezes, que eles são judeus. Então, às vezes, pode alguma coisa. Então, o que eu recomendo? Diversidade. Não existe, então, a melhor Bíblia? Não existe a melhor Bíblia. Você quer fazer um estudo sincero? Então, vamos lá. Pegue várias traduções, mais ou menos sabendo qual é o texto base para cada tradução, o texto massorético para o Velho Testamento. Saiba que pode ter algumas diferenças nas vogais, pode ter algumas... Pode. E você quer algo mais próximo do original? Pega King James... Pega a Almeida. Você quer uma coisa intermediária? Vai na nova versão internacional. Você quer uma coisa mais para contemporânea, para uma coisa de apelo? Você vai nas Vivas. Eu recomendo para o estudo sincero você pegar as três. Pegue as três e o principal. Que daí entra naquele outro sentido lá, no sentido da palavra, no sentido de rema. Rema é aquela palavra ouvida pela segunda vez e falada ao coração. Você recorre a quem para essa rema? Que é aquela mesma expressão utilizada nas tentações de Cristo. É uma palavra que ele ouviu pela segunda vez, né? E é aquela palavra que estava falando no coração dele agora. E aí é o Espírito Santo te ajudando nessa compreensão. Use o Espírito Santo. Essa palavra que você foi atrás uma vez, a palavra escrita que você vai atrás, sabendo dos complicadores, quando você for introduzir essa palavra no seu coração, peça a orientação do Espírito Santo para que você introduza essa palavra no seu coração da maneira correta, da maneira com a qual Deus quer que você introduza no seu coração. Só um pitaquinho sobre a escolha da tradução. Tem muita gente que fala assim, eu queria tal Bíblia, porque tal Bíblia era boa, tal Bíblia é incrível, tal Bíblia. E a gente tem a edição Andrews, que custa R$100 e poucos. A gente tem a Bíblia Andrews aí, a Bíblia também, as outras Bíblias de estudo, com um valor muito alto. Gente, Bíblia não tem grife. Eu gosto muito do texto receptus.
eu gosto de uma tradução mais literal, porque ela abre margem para a minha busca de erudição e para o meu estudo. Eu gosto de uma tradução mais literal. Então, a boa e velha João Ferreira de Almeida. Se você vai ter uma Bíblia só, tenha João Ferreira de Almeida, é a melhor opção. E pega aquele dinheiro que você gastaria comprando Bíblia de grife, porque uma boa João Ferreira de Almeida você acha por 15 pila em qualquer livraria. Pega esse restante do dinheiro e compre livro. Outros livros que não a Bíblia, porque esses outros livros você não consegue na internet. Outras traduções na Bíblia você acha com facilidade traduções até mais raras do que essas na internet. Tem vários aplicativos, inclusive, no celular. Eu vou usar mais pra frente nesse vídeo, por exemplo, um texto de uma Bíblia espanhola do século XVI. Que você achou no... Porque eu achei interessante, estava na internet. Então, Bíblias você acha na internet. Livros, se for investir, invista comprando outros livros. Bíblia, tem uma boa Bíblia do seu uso, que pode ser aí, se você tiver que escolher uma João Ferreira de Almeida é uma boa escolha, a Bíblia que eu uso. E pode ser a Enders também. Tem problema nenhum. Se você tiver dinheiro para comprar Enders, compre a Enders. Bom, vocês viram aí que o caminho então para a fé ele vem pelo meio da palavra. E olha só da palavra o que nós trouxemos aqui de entrelinhas para vocês, né? Vale um joinha aí no vídeo e mais uma vez se inscreva no canal se você está gostando para você sempre ficar alerta. Bom, entrando agora no tema da lição do domingo, a lei e a promessa. Nós temos aqui que o autor cita, né, que algumas pessoas podem interpretar incorretamente as passagens aqui de Levíticos 18, verso 5, que diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E depois nós temos a passagem de Deuteronômio 6, 24, que diz: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. E aí, Ricardo, pode haver uma má interpretação? Que pode haver uma desarmonia com o que o Paulo falava, é isso que a gente vai ver agora aqui nos slides aqui no vídeo. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui a primeira passagem. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Levíticos 18, 5. Isso daqui iria só na língua portuguesa, não vamos entrar no hebraico, iria de que forma contrariar aquilo que o apóstolo Paulo estava falando sobre santificação? Nada, absolutamente nada. O que é a lei? O que o apóstolo Paulo fez? Ele simplesmente colocou a lei no seu devido lugar. A lei não serve para a salvação, mas é por isso que eu vou deixar de obedecer essa lei, eu devo deixar de me santificar. De maneira alguma. Veja bem, portanto, os meus estatutos e os meus juízos. A santificação é justo, o que o apóstolo Paulo falava lá em Romanos, do Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, lá para frente, não é justamente isso daqui, você obedecer os estatutos e os juízos, guardar esses estatutos, só que, entretanto, não para se salvar, mas como gratidão. Você guarda esses estatutos, você guarda os mandamentos por gratidão. Não precisaria nem ir para a língua hebraica, só a língua portuguesa resolveria. E um pouquinho de boa vontade resolveria isso. Mas vamos lá. Aqui eu sublinhei algumas expressões hebraicas que vai elucidar um pouquinho mais. Né? Aqui o chamar, né? E depois a gente vai usar mais para frente. Ó. Os significados dessa primeira aqui, ó, é guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir e esperar. Todos esses sentidos aqui poderiam ser empregados aqui a essa expressão aqui do chamar. Embaixo o shukra, né, que é constituição, seria constituição, mas sem os sinais, a gente não tem como saber, apenas com os sinais massuréticos, né, pode também ser o shikha, que significa imitar, seguir ou traçar. O apóstolo Paulo fala: seres meus imitadores, porque eu sou assim como eu sou de Cristo. Cristo não cumpriu a lei, não cumpriu o mandamento? Você imitar Cristo, você não está cumprindo a lei, você não está cumprindo o mandamento? Aqui a segunda palavra, né, que é o mishpat, né, que é frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem, costume. Tudo isso daqui não foi cumprido por Cristo? Os costumes judaicos, ele não cumpriu os costumes judaicos, a lei moral, ele não cumpriu, todas as mitzvot foram cumpridas por Cristo? Foram. Entretanto, é isso que vai nos levar à salvação? Não, mas é a imitação, você imitar o Cristo. É você buscar nele o caráter ao qual você deve ir atrás. E não buscar na lei, você busca em Cristo. E a última aqui, né, que é essa parte aqui do viverá por eles. Veja bem,
Isso aqui não significa, até na própria língua portuguesa, que a lei traz vida. Mas você vive pelos estatutos e você viverá dentro dos estatutos e dentro dos mandamentos. Viver pelos estatutos e mandamentos é sinônimo de quê? Naquilo que o apóstolo Paulo explicava, santificação. Não é sinônimo de justificação, mas é sinônimo de santificação. Vamos para o próximo. E o Senhor nos ordenou que fizemos todos esses estatutos, né? Para temer ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. A santificação é para quê? É para nos proteger das consequências do pecado. Se você comete um pecado, Deus não vai colocar a mão protetora em cima de você para que a consequência daquele pecado não recaia sobre você. Ela vai recair sobre você. Então, para que serve também aqui nesse texto a lei? Para que você não peque e via de consequência aquilo que seria o efeito do descumprimento da lei não recaia sobre você. Então, também é um sentido de proteção aqui. A santificação é para nos proteger das consequências do pecado. Aqui o tzvah é mandar, ordenar, legar, encarregar ou estabelecer. E acaba aqui os slides. Nós vemos que isso aqui não tem nenhuma desarmonia com o que o apóstolo Paulo falava sobre santificação. Obviamente que isso aqui não trata de justificação, mas de santificação. E o apóstolo Paulo trabalhou isso em Romanos, do Romanos 6 em diante. Bom, então como é possível verificar, né, você pode buscar a Bíblia para harmonizar-se com a própria Bíblia, né, sem necessidade de algumas especulações extras aí. Mas ainda no assunto aqui de domingo, a lei e a promessa, a pergunta que eu trago aqui para o Alexandre é se a lei é uma norma de vida ou ela é uma fonte de vida? Sintetizando aquilo que o Ricardo já falou, né, e trazendo de uma forma bem simplificada assim, tentando ser o máximo pedagógico, as duas interpretações elas são diferentes. Eu posso olhar para a lei como fonte de vida, se eu acreditar que a lei é capaz de me salvar. Ou eu posso olhar para a lei como a minha norma de vida, se eu acreditar que a lei é o mapa do caminho por onde devo andar. E as passagens que o Ricardo leu, as passagens aqui de Levítico e de Deuteronômio, elas são passagens que apontam a lei como norma de vida. Viva por esse caminho e você vai viver bem. É isso que está falando. Não é viva por esse caminho e você vai viver eternamente. É viva por esse caminho e você vai viver bem. Você quer ser feliz? Você quer ver uma vida livre? Guarde a lei. Porque a lei de Deus é a lei perfeita da liberdade. Ela produz liberdade em nós. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu volto a tocar sempre nesse ponto. A lei de Deus é um instrumento de libertação. Opa, então entramos agora já no assunto de segunda-feira. Prisioneiros da lei. E aí você vai ter que defender a sua posição, porque olha só, em Gálatas 3:23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. E aí? Somos prisioneiros, estamos encerrados na lei. Antes que viesse a fé, essa fé é Jesus Cristo, ou seja, antes que viesse Jesus Cristo, nós estávamos presos à lei. Veio Jesus Cristo, liberou, nós não temos mais o papel da lei. Como que funciona? Qual que seria a sua visão, ou se a sua visão é embasada? A minha opinião, ela diverge um pouco da opinião do autor da lição. É preciso deixar claro isso, preciso deixar claro que essa é a minha opinião. Tá? E que é a opinião dele também, do autor, que ele fala provavelmente. O autor fala provavelmente, não fecha uma opinião. Então, existe a opinião do autor e existe a minha opinião. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a ideia de uma antiga e de uma nova aliança. Porque para mim existe a aliança. Existe a aliança que apontava para o Messias que viria e existe a aliança que apontava para o Messias que veio. Mas as duas alianças têm um ponto central, o Messias. Senão, não é de graça que está escrito isso. O Cordeiro de Deus que está morto desde a fundação do mundo. Então, a ideia de Cristo morto desde sempre para a remissão dos meus pecados, ela é o que dá sentido para mim, para a Bíblia. Quando eu vou para Abraão, e Paulo mesmo fala isso, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça, citando o Antigo Testamento. Então, Abraão foi salvo pela graça. Moisés foi salvo pela graça. Vamos avançar mais? Enoque foi salvo pela graça. Elias foi salvo pela graça. Adão, acreditamos, foi salvo pela graça.
Desde o Antigo Testamento até o Novo, o fator de salvação é a graça. O autor aqui, ele trabalha com a ideia de que, no versículo 23, vou reler de volta. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ele entende essa fé aqui como sendo Cristo. Então, existe uma função da lei antes de Cristo e uma função da lei depois de Cristo. Tem dificuldade com isso. Eu entendo aqui não no sentido de uma fé depois com Cristo e uma lei antes de Cristo, mas num aspecto menos cronológico e mais pessoal. Entenda da seguinte forma: antes que viesse a fé na sua vida, antes que viesse a fé na minha vida, antes que viesse a fé, eu estava sob a tutela da lei. Ou seja, antes que eu conhecesse a fé, eu estava sob a tutela da lei. Nela só encerrado. para o pessoal de casa entender melhor o que o Alexandre está falando, olha aqui, o autor no segundo parágrafo de segunda-feira, ele fala aqui, Gálatas 3:24, a fé, provavelmente, ele usa provavelmente, a opinião dele, seja uma referência ao próprio Jesus, não a fé cristã em geral. Na minha perspectiva aqui, a fé não é Jesus. A fé é a crença salvífica em Cristo na minha vida pessoal. Ou da necessidade de um Salvador. Isso. Eu creio em Jesus. Seja o Jesus já morto, crucificado e ressurreto, seja o Jesus Messias vindouro, cordeiro, sacrificial. Eu creio no Messias. Isso me é imputado por justiça. Então, antes que viesse a fé, ou seja, antes que eu acreditasse em Jesus, antes que eu soubesse Jesus, eu estava sob a tutela da lei. E nela encerrado, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, essa fé se manifestaria na minha vida depois, no futuro, no momento em que eu conhecesse o sacrifício de Cristo. Ela se manifestou na vida de Abraão, já antes de Cristo morrer. No momento em que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. A gente estava falando das traduções, e eu gostaria de ler aqui uma outra versão desse mesmo texto, que está na La Biblia del Oso. É uma Bíblia espanhola, de 1569, do texto Receptus também. E eu gostaria de ler o versículo 23. Perdoem-me o meu espanhol, porque é um espanhol arcaico ainda, então ler é um pouquinho difícil. Mas eu peço que prestem atenção na leitura do versículo 23. Empero antes que venisse la fé, estávamos guardados, encerrados, para aquella fé, que havia de ser descoberta. Então aqui, ao invés de falar a fé que haveria de revelar-se, então a fé revela-se, aqui fala a fé que haveria de ser descoberta. Essa tradução ela permaneceu aqui em 1569, na Bíblia del Oso, depois ela foi usada em outras traduções da língua hispânica, mas essa tradução atual não usa mais essa palavra, usa sim a palavra revelar-se. Eu entendo que nesse sentido, a minha interpretação está mais próxima dessa Bíblia del Oso, porque ela diz o seguinte: aqui a fé ela haveria de ser descoberta. E uma fé que é descoberta, ela pode ter um sentido pessoal. A ação está na pessoa que descobre. E no Deus que se revela. É um encontro. O homem encontra Deus, mas um Deus que busca o homem, um Deus que se revela ao homem. E aí, resumindo agora, essa ideia de prisioneiro da lei. Eu estava prisioneiro da lei, não antes de Cristo vir e morrer em meu favor. Eu estava prisioneiro da lei antes de eu conhecer a graça maravilhosa de Cristo. Eu deixo de ser prisioneiro da lei no momento em que eu encontro a graça maravilhosa de Cristo. E isso pode acontecer depois de Cristo ou antes de Cristo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A salvação no Antigo e no Novo Testamento é pela fé. A aliança é uma. É uma aliança. A aliança é a promessa do Salvador. Por fim, a questão que eu tinha dito, a lei da liberdade, né? A lei se torna a lei da liberdade depois que eu encontrei a graça. Antes de eu ter esse encontro com a graça, ou antes de eu encontrar a fé, eu estou prisioneiro da lei, porque eu olho para a lei e eu sou só pecado e eu estou perdido. No momento em que eu encontrei a fé, no momento em que eu encontrei Cristo, eu me alivio. E aí eu volto para a lei e eu consigo viver uma vida harmoniosa com a lei. Eu olho para a lei e eu falo, eu guardo essa lei, porque essa lei é um caminho para a felicidade.
não um caminho para a salvação. Eu guardo essa lei porque eu já estou salvo. E porque agora, salvo, eu quero ser feliz e livre. Se você é um amigo não adventista, né, que está assistindo esse vídeo, nós cristãos nós temos uma visão de que o Velho Testamento e o Novo Testamento eles trabalham sempre em harmonia. Que alguns evangelhos que podem estar nos assistindo e alguns talvez são orientados de que há o novo evangelho, a nova mensagem, a nova aliança, e esquecem um pouco do Velho Testamento. E nós não temos esse costume, né? Nós não temos essa visão de interpretação. Nós estudamos a Bíblia de capa a capa, né? Do Gênesis ao Apocalipse, tentando sempre harmonizar tudo ele. Até porque o Velho Testamento foi citado muito por Jesus, então a gente precisa entender o que Jesus estava citando. Tá? Ainda no assunto sobre prisioneiros da lei, nós temos aqui que lá em Romanos 7, bem no finalzinho, Romanos 7, 25 e em Romanos 8, 2, fala ainda sobre os prisioneiros da lei do pecado, prisioneiros da lei de Deus e aí prisioneiros da lei do Espírito. Isso. O apóstolo Paulo ele trabalha com esses três conceitos, né? Isso se relaciona, esse prisioneiro aqui, prisioneiro da lei, né? Ele trabalha com um pouco mais. Primeiro, os prisioneiros da lei do pecado, né? Na minha tradução está da Torá do pecado. O que seria isso? Seria aquela pessoa que tem a natureza pecaminosa, não tem consciência de que ele precisa se abster daquilo, né? E ele comete o pecado e ele não consegue se livrar daquilo. Aí depois, ou seja, essa é uma escravidão. Escravidão, você está preso, você não consegue deixar de se abster daquelas coisas que te fazem mal. Aí tem a escravidão da lei de Deus. Você conhece a lei, você olha para a lei e você não consegue cumprir aquela lei. Conhece, não é errado. É condenado. E você não consegue cumprir aquela lei e você fica preso, você fica com o peso, que é a angústia de Jacó. Eu não consigo cumprir essa lei, eu não vou ser salvo. Alguns cometem um pecado ainda maior, são hipócritas, olham para a lei e falam, não, eu consigo. A minha justiça excede muito trapos de imundície. Isso, a minha justiça me basta. Smith. Minha justiça me basta. Complicado, temos que ter compaixão com esse tipo de pessoa. Mas tem muita gente que muitas vezes nem se apercebe assim. E mas aquelas pessoas mais sinceras olham para a lei e vejam, não tem como eu me salvar, não vou conseguir cumprir essa lei plenamente. E só se cumprir plenamente é que você vai ser salvo. E o único que conseguiu é Cristo. E a Bíblia fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Faz de Cristo mentiroso. Essa que é a melhor tradução. Ele faz de Cristo mentiroso, não que Cristo seja mentiroso. Mas ele na sua fala está fazendo Cristo mentiroso, porque ele veio para aqueles que não poderiam cumprir plenamente a lei. Então veja o que você está fazendo se você age como hipócrita. Você ama Cristo, mas você acha que pelas suas obras você consegue ser salvo, está tentando fazer de Cristo mentiroso. Agora tem o último estágio, vamos dizer, desse caminho até a fé, que é a liberdade, vamos dizer assim. Eu prefiro não usar a expressão escravo da lei do Espírito. Mas eu prefiro usar a expressão servo. Eu prefiro usar aquela expressão daquele escravo que chegou no 7º ano, que ele deveria sair. Tinha o direito de ele sair. Tinha o direito de sair, mas ele preferiu continuar. Porque ele amava aquele... Teve sua orelha furada, recebeu a marca do Senhor. Exatamente, que fala, o selo. Que fala no Velho Testamento. Então esse servo que poderia sair, mas ele prefere ficar. Ele prefere receber a marca, ele prefere ficar porque ele ama o seu Senhor. E o escravo da lei do Espírito significa o quê? Agora ele olha para a lei, mas ele vai cumprir essa lei por gratidão. Ele vai cumprir essa lei por amor. Ele vai se submeter, ele se submete ao seu Senhor, e o seu Senhor, todas as exigências que o seu Senhor tem para com ele obedece com prazer. Não para ser salvo, mas para agradar o seu Senhor, porque ele ama o seu Senhor. E essa lei aí passa a estar agora onde? No seu coração. Uma obediência por amor. Amor a Deus, e o Messias, ele exemplificou muito bem isso. Amor a Deus e amor ao próximo. Que é muito mais do que 10 nãos. É vários nãos e vários sims. Talvez ainda nosso discurso pode estar ainda um pouco perfeccionista, como se agora eu amo a Jesus, agora eu vou guardar a lei, então eu vou guardar a lei por amor. Então talvez a gente só mostrar assim com o verbo, nós vamos tentar sempre agora harmonizar a nossa vida com a lei de Cristo por amor. Né? Significa tornar-se perfeito? Exatamente. Sem pecado mesmo? Não.
Como servo, que ao se tornar não mais escravo, mas servo, mas ele pode ir lá no seu trabalho diário cometer algum trabalho e o seu senhor fica bravo com ele, mas ele não é mais escravo, mas ele cometeu algum erro e o senhor vai, meu amigo, né, aprende melhor. Então acho que talvez, sem querer ser muito simplista, mas... É porque a gente teria que usar outra alegoria para entender isso que o Lúcio está falando, que não está no texto, no texto da lição, vamos dizer, que é a alegoria do casamento. Porque o texto vai trabalhar a alegoria do Aire, vamos falar mais para frente. Isso. Mas a alegoria do casamento, a mulher era casada com um homem muito rigoroso. Muito rigoroso. É a lei. E ele exigia muito dela. Então ela morre, a gente falamos isso nos vídeos anteriores, então ela morre, é libertada desse casamento, ela se apaixonou por outro. Quem é esse outro? É o Messias, mas ele é tão exigente quanto o outro. Só que a diferença é que ele perdoa quando ela não faz o que ele deseja que ela faça, e não só perdoa, como ajuda ela a cumprir. A sua vida, isso. Ele ajuda ela a cumprir, e quando ela não consegue cumprir, ele perdoa. Então, essa que é a diferença. Só para eu entender, né? Esse servo do Espírito, ele não é uma pessoa perfeita ainda. Diferente da interpretação de Jones e Wagner. Aonde que Jones e Wagner erraram agora? Jones e Wagner acreditaram depois que, uma vez salvo pela graça de Cristo, agora eu me tornaria perfeito na minha carne, doutrina da carne santa, sem pecado. Então, aí eles escaparam e caíram numa linha perigosa de perfeccionismo. Agora só um comentário, seguindo a visão do autor, na terça-feira ele traz a lei como nosso vigilante, e aí ele trabalha os aspectos, né? A lei como vigilante tem aspectos positivos e aspectos negativos, depende do sentido, na verdade. Tem sentidos que você pode interpretar de forma positiva, alguém te vigiando, né? Ser algo bom, te protegendo, ou algo ruim. E aí, cara? Sim, veja bem, como vigilante, nós falamos para que serve a santificação. Você aceita Cristo, você olha para Cristo, você tenta imitar o caráter de Cristo, você tenta obedecer à lei de Cristo por amor, mas fica uma questão, por que é que Deus criou a lei, né, além daqueles de fatores que nós já falamos em vídeos anteriores, que é um cala-boca, né, para que ninguém pense que pelas obras pode ser salvo, como o apóstolo Paulo fala, mas tem um outro fator. A lei também ela foi criada para nos proteger. O autor da lição fala que a palavra grega aqui é no sentido de tutela e de guarda. Isso. Se você comete um determinado pecado, aquilo que a gente falou, encontramos lá no Velho Testamento isso em uma das traduções lá que nós trabalhamos no Deuteronômio e Levíticos. A guarda dos mandamentos, você não obedece a Deus único e exclusivamente por gratidão. Mas também se você fosse inteligente, vamos dizer assim, você obedeceria a lei porque você sabe das consequências maléficas da transgressão dessa lei. Então, nesse sentido, ela também nos guarda. Nos guarda de quê? Nos guarda das consequências danosas da desobediência da lei. Então, nesse sentido, a lei também funciona como um guarda, como um vigilante, para nos mostrar o nosso erro e para nos proteger das consequências danosas. Aí é gostoso chamar essa lei de lei perfeita, a lei da liberdade, né? E a gente consegue olhar para a lei de Deus e falar, eu me deleito nos seus mandamentos, eu me agrado nos seus mandamentos, eles me são deleite, eles me são alegria, porque eles me são liberdade. A lei de Deus é uma lei de liberdade, não é uma lei de coação. E de proteção. É uma lei de liberdade. E de proteção. Quando a gente está lá no lamaçal do pecado sem Cristo, é uma lei de condenação. Quando a gente abraçou Cristo e foi justificado, aí é uma lei de liberdade, porque ajuda a gente a não voltar para o tremendal de lama de onde a graça nos retirou. Avançando agora em quarta-feira, a lei como nosso tutor, e já fazendo o link com o que nós estamos discutindo aqui, né? Porque em Gálatas 3:24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E aí, Ricardo, qual que é essa diferença do tutor, né? O tutor é quem ensina, é quem tutoria, é quem conduz ao conhecimento, quem fornece o conhecimento. A gente tem um problema aqui, muitas vezes as pessoas não se percebem que estão dando o argumento para a justificação pelas obras, mal interpretando que seria o aio, sabe? Então nós vamos dar uma olhada no slide aqui. Eu trouxe trouxe uma citação, né, já para facilitar a compreensão e para ter um argumento de autoridade. Vamos colocar o vídeo aqui para a gente dar uma olhada. Então vamos lá, o apóstolo Paulo trabalha o aio em Gálatas 2:24 e fala, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir, vamos prestar atenção nessa palavra aqui, a Cristo. Então veja bem, só do próprio contexto a gente pega, o aio é para quê?
Para conduzir a quem? A Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Só a justificação pela fé aqui, ó, em Gálatas. Tá. O termo, daí eu fiz uma digressão aqui antes de fazer a citação. O termo aio no grego e o pedagogo significa de guia ou auxiliar. Significa literalmente conduzir a criança. O aio era um guardião que acompanhava, a gente falou a lei como nos guardando também, né? Não só nós guardando a lei, mas ela também nos guardando. Né? Acompanhava a criança até a escola, cuidando para que nada de mal lhe acontecesse. Agora vamos à situação. Segundo Giraldini Júnior, né, o termo aio, pedagogos, era o condutor da criança. Era ele, um paterno aio do jovem, quem o guiava até o local de ensino. Guiava até o local de ensino. Metaforicamente, em direção ao saber. Como que funcionava isso? O aio, vamos criar uma história aqui. A criança estava lá, acordava. Ele ia lá, acordava a criança. Falava para a criança vestir, tomar um banho, vestir a roupa, uma comida, ensinava isso. Não se escovava dente naquela época, né? Mas se fosse hoje, escovar o dente, vamos lá, escova o dente, pega o seu material, tem dever de casa, né? Se fosse no dia de hoje, vamos lá, vamos ver esse dever de casa aí. E daí pegava a criança, se tivesse carro na época, pegava o carro, levava a criança até a escola, e lá na escola é que vinha o ensinamento. Então, no caso aqui, quem que ensinava naquela época, literalmente, agora deixando a analogia do tempo de hoje, era o rabino. O aio levava a criança até a sinagoga, para ela ser ensinada pelo rabino. Então, nessa metáfora, a lei é o aio, que conduz ao rabino. Quem é o rabino? Cristo. E o que o rabino faz? Ele vai ensinar o quê? Vai ensinar a lei. Só que ele vai ensinar a lei da maneira correta. A obediência da lei por gratidão. Ele vai ensinar a justificação, vai ensinar a santificação, vai ensinar a glorificação. Então não vamos dizer que o aio é quem ensina. Não. Quem ensina é o rabino. O aio, ou seja, a lei, como que ela vai nos conduzir? Eu vou olhar para a lei e vou dizer o seguinte: nossa, eu não vou conseguir cumprir essa lei para ser salvo. E daí, nesse espírito, você é conduzido até aquele que vai te salvar, que é Cristo. Aquele que vai possibilitar salvação, aquele que tem força para te salvar, aquele que tem força para lhe ensinar. E o Espírito Santo, Consolador, que vai te guiar, vamos dizer assim, literalmente na sua vida, nesse caminho de santificação. Bom, então vocês viram, né, realmente como fica mais claro quando você busca interpretar o texto de acordo com o que realmente o autor quis dizer, né? E aio, como já está no próprio verso, é simplesmente algo que conduz, né, e não que suporta, não tem um fim nele mesmo, né? Avançando agora para quinta-feira, o tema é a lei e o cristão. E aí é o último tema que a gente traz aqui das entrelinhas. Como que o cristão, então, agora, Alexandre, vai se relacionar com essa lei? Beleza, Lúcio. E é algo que eu já tenho repetido várias vezes e torno a falar agora. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus perfeito. Não o contrário. Nós não devemos, nós agora pecadores, criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós somos acusadores, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos julgadores. A gente projeta em Deus o juízo que nós temos sobre o próximo e sobre nós mesmos. Então nós estamos prontos a imaginar um Deus que está lá com um dedão gigantesco que vai esmagar a cabeça do servo ao primeiro tropeço. E não é esse o Deus em quem eu creio, pelo menos. Eu creio num Deus que morreu em meu favor e que não está com uma preocupação em me condenar, mas em me resgatar. A Bíblia diz que ele é longânimo. Isso. Agora, eu olho para a lei e eu vejo uma lei que me condena no meu pecado. Sim, mas eu vejo um Cristo que me liberta, que me reharmoniza com aquela lei. Eu volto para a lei como alguém que teve os pecados perdoados, que lavou seus pecados no sangue do Cordeiro e que agora está disposto a viver uma vida nova. Vai ser uma vida sem nenhum pecado? Não, eu continuo pecador. Mas eu sou justificado diariamente em Cristo. Eu sou perdoado dos meus pecados, eu alcanço a salvação. A minha relação com a lei não é mais a relação de alguém angustiado porque vai ser condenado. A minha relação com a lei é alguém que foi liberto, que agora busca uma vida nova. Essa lei é uma lei da liberdade, uma lei que me liberta do pecado. Não é uma lei que me escraviza. O que Deus tem para oferecer para nós é liberdade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida cheia de significado, é uma vida feliz, é uma vida plena. E não um cristão que fica com medo da condenação a todo momento. Bom, pessoal,
essas então eram as reflexões, as entrelinhas aí que nós queríamos explorar nessa lição. Espero que elas tenham sido bastante úteis para vocês, que elas tenham feito vocês refletirem, pensarem em alguns assuntos extras. Novamente, isso não dispensa o estudo da lição, né? Por favor. Temos outros canais também que já seguem mais a visão do autor, que também são bastante riquíssimos para trabalhar com a visão do autor. Nós aqui tentamos trabalhar com algo que estão nas entrelinhas, como é o nome do nosso canal. Fica aí um abraço para vocês e não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha se você gostou aí para ajudar mais uma vez a promover o vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam, né, desfrutar, né, dessas reflexões e pensar naquilo que nós estamos aqui trazendo. E construir junto, porque vocês viram que os comentários de vocês são lidos e são objeto da nossa reflexão também. Nosso muito obrigado e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.